Gente, a tarde de hoje no BBB 26 foi absolutamente insana e eu preciso te contar tudo porque rolou muita treta, acusação de roubo na prova e o cowboy sendo detonado pela casa inteira. Se você não quer perder nada, se inscreve no canal agora e já deixa aquele like porque o conteúdo tá explosivo. Olha, a prova do líder dessa semana foi uma das mais tensas e polêmicas de toda a temporada. Teve gente desistindo, teve eliminação estratégica, teve acusação pesada de manipulação e, no final, rolou um barraco gigantesco que dividiu a casa. Eu vou te contar tudo nos mínimos detalhes. Mas antes, gostaria de agradecer aos membros do canal pelo apoio e queria dizer que eu fico 24 horas ligada no pay-per-view para trazer tudo atualizado e em tempo real para você. Então, se você gosta dos vídeos e valoriza meu esforço, apoie o canal enviando um valeu demais, tocando no botão aqui embaixo do vídeo ou nos comentários como está passando agora na sua tela. Ou se torne um membro aqui do canal, que também está passando na tela, pois seu apoio me ajuda muito a continuar com este plantão diário. Primeira coisa que você precisa saber: a prova ainda está rolando e já tem top 3 definido. E olha, o caminho até chegar nesse top 3 foi recheado de polêmica, estratégia e muita briga. Teve de tudo um pouco. Mas antes de eu te contar quem está no top 3 e todas as tretas que rolaram, eu preciso te explicar como funcionou essa prova, porque foi uma dinâmica diferente e que gerou muita discussão sobre estratégia versus resistência. Então, a prova tinha um sistema de dados onde quem era sorteado mestre da rodada escolhia alguém para sentar ou tomar banho de geleca. E olha, esse sistema de escolha foi o que causou todo o problema, porque virou um jogo de alianças dentro da prova de resistência. E sabe o que mais? Tinham rodadas eliminatórias. Ou seja, em algumas rodadas específicas, quem fosse o mestre podia eliminar alguém direto da prova. E foi aí que a estratégia pesou muito mais que a resistência pura. No começo da prova, tinham 8 pessoas resistindo. Jordana, Jonas, Breno, Marcelo, Cowboy, Samira, Gabriela e Maxiane. E olha, a dinâmica foi ficando tensa conforme o tempo passava e as alianças ficavam claras. A primeira polêmica já começou cedo. O Breno e a Maxiane estavam na prova quando rolou uma discussão pesada entre eles. E olha, foi tão sério que a Maxiane acabou desistindo da prova por causa disso. O Breno não gostou que a Maxiane estava avisando para o cowboy que ia sair da prova e combinando coisas com ele. Aí ele partiu para cima dela. Você não tem que reforçar nada a ninguém. Você é uma jogadora autônoma. A Maxiane tentou se defender. Calma, Breno! Mas o Breno continuou. Não, você está abrindo mão de ser autônoma para ficar subserviente a um grupo. E a Maxiane rebateu. Eu não estou subserviente. O Breno insistiu. Está sim. O tempo todo no jogo você só está olhando e recebendo ordens dos outros. E a Maxiane ficou pistola. Que recebendo ordem, a gente está combinando as coisas. Desse jeito você está me subestimando. E olha o que mais o Breno disse. A gente está do seu lado. Eu e Marcelo nunca votaria em você. Ele estava tentando fazer a Maxiane perceber que ela estava do lado errado. Mas a Maxiane não aceitou o tom dele. Ela soltou. A gente não vai discutir isso aqui não. Se você quiser discutir depois, tudo bem. Não na frente das pessoas. E esse não é o tom de se falar comigo, porque eu não falaria isso com você. Tenso. E a discussão continuou. A Maxiane ainda disse: você não está nem vendo o que Jonas está fazendo aqui e está me julgando. Primeiro você tem que perguntar antes de julgar. E você levanta a voz aqui achando que eu sou o quê? E sabe o que aconteceu depois dessa treta? A Maxiane desistiu da prova. Ela estava reclamando de muita dor de cabeça e depois dessa briga com o Breno, ela não aguentou mais e saiu. Primeira baixa da prova. Depois a Maxiane desabafou com a Marciele. Você tinha que ver como ele ficou furioso. Só porque falei para cowboy eu tô indo. Bem num tom assim, com muita raiva. Muita raiva. Olha como ela ficou abalada. Mas agora vem a parte mais polêmica da prova toda: as eliminações estratégicas. E olha, o Jonas virou o grande eliminador da prova. Ele sozinho tirou 3 pessoas. Deixa eu te explicar como foi. Nas rodadas eliminatórias, quem era sorteado mestre da rodada tinha o poder de eliminar alguém direto da prova. E o Jonas caiu como mestre em 3 rodadas eliminatórias diferentes. Olha a sorte dele.
A primeira vítima foi o Marcelo. O Jonas foi sorteado mestre numa rodada eliminatória e eliminou o Marcelo direto. Olha a estratégia pesando mais que resistência. O Marcelo nem teve chance de continuar resistindo. Depois veio o Breno. Em outra rodada eliminatória, o Jonas de novo foi sorteado mestre e eliminou o Breno também. 2 de uma vez só. E olha que o Breno estava resistindo bem, mas a estratégia tirou ele do jogo. E a terceira eliminação foi a que causou mais polêmica, a Samira. E deixa eu te contar os detalhes dessa, porque teve muita discussão antes dela ser eliminada. A Samira estava desesperada para sentar. Ela passou a prova inteira de pé, sem sentar nenhuma vez, enquanto todo mundo do grupo do Jonas, da Jordana e da Gabriela sentavam várias vezes. E ela reclamava muito disso. A Samira soltou. Eu não acho isso justo. Deveria ser sorte ou resistência? E a Gabriela rebateu. Estratégia de jogo. Mas a Samira insistiu. Mas não está sendo justo. Eu realmente espero que lá fora o pessoal esteja falando. Momento algum eu sentei. E olha o que mais a Samira falou. Tá sendo resistência real só para nós aqui. Vocês estão sentando, a gente não. Resistência pra gente. Ela estava revoltada que só ela e os outros que não eram do grupo estavam resistindo de verdade. A Samira ainda cutucou. Resista e seja forte, falou o Tadeu. Lembrando que a prova era de resistência, não de estratégia. Mas a Gabriela manteve. A gente está sendo estratégico. E aí, quando veio mais uma rodada eliminatória e o Jonas foi sorteado pela terceira vez como mestre, ele eliminou a Samira. E olha, ela ficou destruída. Ela saiu da prova aos prantos, gritando: Que ódio, que ódio, que ódio! As meninas queriam desistir. Eu não queria. A Samira ainda reclamou chorando. Tomei banho a noite toda, um atrás do outro. A Jordana tomou banho praticamente agora, mostrando que ela resistiu muito mais que as outras, mas foi eliminada por estratégia. E o cowboy também acabou desistindo. Ele disse: Não vou aguentar muito tempo, só mais 1 hora. Eu tô aguentando já há umas 3 horas. E ele saiu também. Então sobrou o top 3, Jonas, Jordana e Gabriela. Mas agora vem a maior polêmica de todas, a acusação de roubo na prova. E olha, isso gerou o maior barraco da tarde, com o cowboy sendo detonado pela casa inteira. Deixa eu te contar tudo. Então, durante a prova, parece que a Samira jogou o dado de um jeito diferente e o cowboy viu. Aí, depois, ele tentou fazer a mesma coisa e foi visto também. Aí começou a acusação de manipulação de dados. A Ana Paula, o Breno e o Leandro foram tirar satisfação com o cowboy. E olha, a discussão ficou feia. A Ana Paula começou. Você não é o defensor da moral e dos bons costumes? O cowboy tentou se defender. Eu tô errado. Produção tinha que ter reclamado com ela primeiro. E a Ana Paula rebateu. Você sempre tá certo. O cowboy gritou. Não vem conversa fiado, não. E a Ana Paula não deixou barato. Você tá gritando porque você sempre tá certo. O cowboy ainda gritou mais. Não, porque você tá me interrompendo. E a Ana Paula detonou. Ah, aí você grita. Você não é o bonzinho, fica gritando com uma mulher assim? Gente... O cowboy tentou explicar. Se a produção não falou, tá correto. Eu parto dessa premissa. Mas aí o Leandro entrou na discussão também e o clima ficou ainda pior. O cowboy mandou: Peraí, velho, tô falando com ele aqui. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Breno, senta aqui, vamos falar nós dois. Toda hora quer pegar carona. E o Leandro não gostou. É um babaca. E o cowboy ainda tentou se justificar. Mas eu não me senti lesado, não. Talvez ela tenha sido esperta. E falei, vou ser esperto também. Eu não acho que ela fez errado. Ele admitiu que tentou fazer igual a Samira. Mas aí a discussão virou para o cowboy e para o Leandro direto. O cowboy provocou. Irmão, você é da produção? E o Leandro, não, mas eu não reclamei ao vivo. O cowboy ainda cutucou. Então devia fazer a inscrição. O Leandro rebateu firme. Eu fiz a inscrição. Disputei com 100 mil e tô aqui dentro. E o cowboy soltou. Não, pra produção, papai. O Leandro gritou. Me respeita. E o cowboy finalizou. Vai lá no confessionário reclamar. Se for chorar, manda áudio. Fiz tudo dentro da regra. Se tivesse errado, eles seriam os primeiros a corrigir. Olha a arrogância dele. Mas a pior parte foi quando a Samira entrou na discussão.
O cowboy tinha dito que ela tinha admitido que manipulou o dado, e a Samira ficou revoltada. A Samira gritou: "Eu assumi!" E a Milena defendeu: "Ela não falou isso!" A Ana Paula ainda completou: "Quem assumiu foi você. Você assumiu que manipulou os dados." A Samira explicou nervosa: "Tu pegou, não sei quem jogou o dado, aí caiu assim. E você, acho que foi Samira. Eu, joguei o dado, tu tá falando que eu manipulei?" Aí você: "Não, não." Aí tá falando que eu afirmei? E a Samira continuou muito brava. "Você repetiu sobre a manipulação de dados. Nunca manipulei. Eu joguei o dado na cagada, aí caiu os dois juntos. Agora vai falar: ah, pelo amor de Deus, eu joguei na cagada." A Ana Paula entrou pesado. Ele entregou? Ele falou com todas as letras que entregou. Só que o bonzinho não pode. O detentor da moral e dos bons costumes roubou na prova, admitiu e tá querendo pôr a culpa em você. E o cowboy ainda tentou falar com a Samira. "Samira, eu..." Mas ela cortou. "Não quero papo contigo. Você tá manipulando as conversas. Não quero papo contigo." E o cowboy retrucou: "Também não quero papo contigo, então. Vai lá no confessionário e reclama lá." Aí a confusão ficou ainda maior. O cowboy tentou explicar: "Eu tô repetindo o que ela Ana falou. Se eu roubei, você roubou antes." E a Samira: "Então tu tá me acusando?" A Ana Paula defendeu: "Ela não manipulou." E a Samira tentou explicar de novo: "Eu fiz bem assim com o dado, aí não caiu." Mas o cowboy gritou: "Você vai falar comigo agora?" E a Ana Paula ficou indignada: "Ele come o cérebro." O cowboy insistiu: "Vai deixar eu falar?" E a Samira: "Não quero mais." O cowboy então mandou: "Então não fale mais. Se não sabe ouvir, não tem conversa." Mas a bomba atômica veio quando o cowboy acusou a Ana Paula de ter arquitetado a expulsão da Solange. Gente, olha o nível da acusação. O cowboy soltou: "Pênalti pra cima de mim não, Ana Paula. A Solange você cavou fácil, mas pra cima de mim não. Qual é? Deixa de ser boba." E a Ana Paula ficou chocada. A Ana Paula explodiu: "Eu sou responsável pela expulsão da Solange?" Ele muda de assunto, mas a responsável pela expulsão da Solange sou eu. Ela não acreditava no que estava ouvindo. E o cowboy insistiu: "Você cavou o pênalti, você sabe disso. Ninguém é responsável pelo outro agredir, não, Ana Paula. Você sabe muito bem disso. Melhor do que qualquer outra pessoa. Quem agredir é errado. Mas você cavou o pênalti, você ficou irritando ela aqui, como você adora fazer com todo mundo." A Ana Paula tentou se defender. Ela saiu da mesa e foi correndo até pegar meu braço. E a Milena defendeu também. Ela em nenhum momento irritou ela. Ela estava dormindo. E depois dessa acusação gravíssima, a Ana Paula foi confrontar o cowboy diretamente. E olha, ela fez um discurso poderoso que deixou ele sem resposta. A Ana Paula começou séria: "Só eu sei a sacanagem que é isso. O meu grupo adversário arquitetou a minha expulsão porque sabiam que eu era muito reativa, sabiam que eu bebia. Falaram assim: ela vai encher o cu de cachaça e a gente vai cavar a expulsão dela." Ela continuou: "Você realmente acha que eu seria capaz de fazer isso? Isso passou na sua cabeça malvada, maquiavélica e para fugir de um assunto espinhoso, porque te colocaram ali em xeque falando que você roubou a prova, você quis usar um assunto que nem estava ali na hora." A Ana Paula finalizou poderosa: "Para falar que eu sou a ruim da parada, que eu quis cavar um pênalti na Solange. Eu jamais, em toda a minha existência, faria isso. Então, cuidado com o que você fala." O cowboy tentou virar: "O que vocês tentaram fazer ali é cavar um pênalti em mim." Mas a Ana Paula não deixou: "Você é o ruim da parada e tá falando que a gente é." E completou: "Eu jamais faria isso. Eu fui expulsa dessa forma e jamais faria isso." E quando a Ana Paula ia saindo, ela soltou: "Isso aqui é coisa de gente corajosa, coisa que você não tá sendo, covarde." E o cowboy rebateu: "Olha para você ver. Você que é covarde, foi covarde e continua sendo, porque vem, fala e sair correndo." A Ana Paula depois desabafou com o pessoal: "Covarde é a única coisa que não sou nessa vida, meu filho. Posso ser tudo. Vou tomar banho porque me senti suja só de ter chegado perto daquele animal." Pesadíssimo. E a Milena ficou detonando o cowboy o tempo todo. Ela repetia:
O bom moço gritando com mulher. Grita mais, meu Deus! Mostrando a hipocrisia dele de se dizer cavalheiro, mas gritar com as mulheres. O cowboy ainda tentou se defender. Porque só eu que grito. Eu tenho mulheres gritando comigo o tempo todo. Mas a Ana Paula rebateu. É assim que a máscara cai. E a Milena completou. O cavalheiro gritando. E olha o que a Ana Paula ainda disse. Tá achando que a edição coloca só seus melhores cortes, né, coronel? Ela sabe que tudo isso vai aparecer no programa e que a imagem de bonzinho dele vai cair? A Samira depois chorou muito e desabafou. Gritou aqui comigo, pelo amor de Deus! E a Milena consolou. O bom moço não é tão bom moço, mostrando que a máscara dele realmente caiu. E enquanto todo esse caos rolava lá embaixo, a prova do líder continuava lá em cima. Jonas, Jordana e Gabriela seguem resistindo até agora. E olha, depois de tudo isso, o clima na casa está dividido e tenso. A Solange ainda criticou a Maxiane por ter eliminado o Leandro da prova e não o Jonas. Ela disse: a Maxi, em vez de tirar o boneco, não podia ter tirado ele. Sabe o que elas não enxergam? Que ele ganha delas também. E a Chayane concordou. Elas são otárias. Umas vai atrás de fama. Só isso que elas querem, rapaz. Baba ovo. Mostrando que tem gente achando que a Jordana e a Gabriela estão jogando mais pro Jonas que para elas mesmas. E o Babu analisou o jogo do Jonas. O cara ganhou 2 anjos, um líder e esteve presente em quase todas as finais. O Jonas é o cara das provas. A gente tem que reconhecer isso. Ele reconheceu que o Jonas está dominando as provas. Então, resumindo esse dia caótico, Maxiane desistiu depois de briga com Breno, Jonas eliminou 3 pessoas sozinho, Marcelo, Breno e Samira, Cowboy também desistiu. Top 3 ficou Jonas, Jordana e Gabriela. Cowboy foi acusado de manipular dados e admitiu. Brigou feio com Ana Paula, Samira e Leandro e ainda acusou Ana Paula de ter arquitetado expulsão da Solange. E você, o que achou de tudo isso? Acha que o Jonas está jogando sujo, eliminando todo mundo? Ou é estratégia válida? Concorda que o cowboy manipulou os dados? E essa acusação dele contra a Ana Paula foi baixaria demais? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião sobre esse dia insano.